Para você ligado na Globo, falamos ao vivo do circuito de Magny-Cours, aqui na França. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1998 chega à sua 8ª etapa, o Grande Prêmio da França. Mais um dia para você torcer pelos brasileiros Rubens Barrichello, que você vê aí se preparando para entrar no seu carro, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rossetti, e acompanhar uma corrida que promete ser das melhores. Michael Schumacher da Ferrari, o vice-líder do Campeonato Mundial, garante que entra na pista com chances e partindo para a vitória. Quer tumultuar o campeonato o alemão da Ferrari. Irvine, o companheiro dele, larga na 4ª posição e também vem fazendo um bom fim de semana. Daqui a pouco a largada com Mika Häkkinen, o líder do Mundial da McLaren na pole, Schumacher ao lado dele na primeira fila. Depois Coulthard e Irvine, que sempre é bom de largada. É uma corrida que promete e é a chance da Ferrari embolar de vez o campeonato, já que a diferença entre o primeiro colocado Mika Häkkinen e o segundo Schumacher é de 12 pontos. Já já, todas as emoções das 72 voltas do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Fique ligado, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Estamos de volta. No momento em que você passa a conferir o grid de largada para o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, na primeira fila Mika Häkkinen e Schumacher, na segunda Coulthard e Irvine, depois Villeneuve e Ralf Schumacher. Villeneuve que promete uma corrida agressiva aqui para a França e o Irvine largando na segunda fila, é um piloto que costuma largar muito bem. Depois Rio e Frentzen, a 9ª posição é de Fisichella com o companheiro dele, o Wurz da Benetton, ao seu lado na 10ª colocação. Depois, nós temos, formando o grid de largada aqui do Grande Prêmio da França de Fórmula 1, Jean Alesi, um dos ídolos da casa. Trulli, que corre no carro da Prost também, com muita expectativa de bons resultados. Johnny Herbert, o companheiro de Alesi, larga atrás exatamente de Alesi na 13ª posição. E o Rubens Barrichello aí está na 14ª colocação. Verstappen, que estreia hoje como companheiro de Rubinho na Stewart. Ao lado dele, o Panis, piloto da Prost, que não está conseguindo andar mais que o Trulli. 17ª posição para o Diniz e uma fila toda brasileira com Pedro Paulo Diniz e Ricardo Rossetti. E aí, completando o grid, depois do Ricardo Rossetti, nós temos Mika Salo e Takagi e na última fila o Nakano da Minardi com o Tuero, a equipe Minardi na última fila do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Aí está Michael Schumacher, o vice-líder do Campeonato Mundial. O Mundial tem Mika Häkkinen com 46 pontos, Schumacher com 34, são 12 pontos de diferença. Se o Schumacher consegue a vitória por aqui, soma 10 pontos e dá sorte, como deu no Canadá, do Mika Häkkinen não completar a prova, ele tumultua o campeonato, fica apenas 2 pontos atrás e aí vai para a Inglaterra pressionando os pilotos da McLaren. David Coulthard é o terceiro colocado do campeonato com 29 pontos, depois vem o Irvine com 19. No Mundial de Construtores, a liderança absoluta da McLaren com 75 pontos. A Ferrari, que vem em segundo, tem apenas 53. Michael Schumacher diz estar muito satisfeito porque diminuiu a diferença entre McLaren e Ferrari. Por isso que ele mudou o discurso. Nas últimas provas, a Ferrari sempre entrava com o Schumacher dizendo: pode ser que a gente faça uma boa corrida, vai depender muito do que acontece com a McLaren. Aqui na França não. Ele está dizendo que tem chance de vitória, que pode conquistar a primeira posição na corrida. É a expectativa. O Mika Häkkinen larga em primeiro, na pole position, e o Schumacher logo ao lado dele. Eles vão para a volta de apresentação. O que sugere uma corrida que vem para arrepiar, com o Schumacher provavelmente partindo para cima do Häkkinen. A análise na Globo é de Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. O Schumacher está conseguindo largar na primeira fila. Isso era o que ele não era tudo que ele queria, claro. Schumacher sempre luta pela pole, mas já foi sem dúvida nenhuma uma vitória parcial, porque ele se colocou entre as duas McLaren e largando na primeira fila ele pode tentar ameaçar o Mika Häkkinen. É uma pista complicada, é uma pista de curvas de baixa e de alta, com pouquíssimas, baixa e média, com pouquíssimas curvas de alta, com duas retas, mas retas que permitem e não a ultrapassagem, depende da forma como o piloto está conseguindo se aproximar, da forma como ele faz o approach ali para tentar a ultrapassagem. É uma pista que normalmente proporciona corrida muito boa e grandes emoções, ainda mais com o Schumacher largando na primeira fila contra aquele poderio da McLaren que não ganhou a última corrida e quer, principalmente o Mika Häkkinen, quer voltar a mostrar que é
o grande piloto, favorito ao título no ano, e a McLaren, a grande equipe favorita ao ano. Nós temos uma temperatura de 19 graus aqui em Manicus, a temperatura da pista na marca de 23 graus, 50% de umidade relativa do ar. Não há, nesse instante, desenho de chuva. Algumas equipes preferiam um tempo mais quente, a temperatura não está tão quente quanto a maioria das equipes imaginava. Estão chegando os carros para o grid, para a largada. Percorreram os 4.250 metros do circuito aqui em Manicur, considerado um circuito modelo, o que a Fórmula 1 imagina de mais moderno. Um circuito que exige potência, equilíbrio, habilidade do piloto. Nós vamos para a largada. A prova vai ser desenvolvida em 72 voltas. Equipes podem arriscar uma estratégia com apenas uma parada, apenas um pit stop. Os carros já no grid. À esquerda, o pole position, Mika Häkkinen. À direita, Michael Schumacher. Atrás do Schumacher, o Irvine. As luzes vermelhas acesas. Vai pintar a luz verde. Largada do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Manteve-se na ponta a McLaren, e a corrida já está parada. Já um problema com o carro número 19 de Jos Verstappen. Fica parada a corrida aí, travado o carro do Verstappen. Ele estava com a primeira marcha engatada, o carro apagou, ficou difícil para os fiscais conseguirem movimentar o carro do Verstappen. E já aparece a bandeira vermelha, a corrida parada logo na sua largada. Já baixa a adrenalina dos pilotos, não deu tempo nem de esquentar o negócio, a corrida fica parada. Sendo encostado aí o carro do Verstappen. Ele que está estreando na temporada de 1998, substituindo Jan Magnussen com o carro número 19 da Stewart. É o novo companheiro do Rubens Barrichello. O Verstappen que está de volta à Fórmula 1, ele não participou da temporada desde o seu início. O ano passado correu pela Tyrrell, já andou na Benetton e agora está de volta. 26 anos de idade, os carros estão passando aqui, completando a primeira volta. Você vê aí os fiscais mostrando a bandeira amarela, pedindo a atenção dos pilotos, e o carro do Verstappen sendo levado para o box. Vai começar tudo de novo, quer dizer, você viu só para esquentar. Será que o piloto fica meio frustrado, Reginaldo, quando acontece um negócio desse? Vai ter que começar tudo de novo, todo aquele processo outra vez. Está revendo aí a largada, ó. O Mika Häkkinen largou bem. O Coulthard chegou a ameaçar a segunda posição do Schumacher. E lá no meio do grid ficava parado o carro do Jos Verstappen. Ele que largou na 15ª posição. Muita frustração para o piloto quando isso acontece? Bom, frustrado mesmo é o Verstappen, né, que estava fazendo uma reestreia aí na Fórmula 1, voltando à Fórmula 1, numa equipe que até promete bastante. Ele teria uma disputa bastante interessante, provavelmente vai ter uma disputa bastante interessante com o Rubinho Barrichello durante o restante da temporada. Ele é o grande frustrado, não consegue sequer fazer o carro sair do grid aí na hora da largada da sua primeira corrida nesse retorno à Fórmula 1. Agora, de qualquer forma, para todos os outros, não é bom, nada bom esse negócio, porque o piloto que vai, tem todo aquele ritual de concentração para determinado momento da largada, aí acontece isso, volta, adrenalina, ele se desconcentra, vem toda aquela história, ele vai ter que conversar com os mecânicos, com os engenheiros, e aí sempre uma nova largada, sendo que o grande problema, o problema que eleva, por exemplo, o nível de pulsação do piloto ao máximo numa corrida é sempre a largada. O grande perigo também é sempre a largada. Kleber. Volta toda a movimentação das equipes. Todo mundo outra vez se agitando. As primeiras informações dão conta que às 2h08, portanto daqui a 3 minutos, já vai haver novamente a sinalização para a largada. E passeando ali pelo grid, pelo box, acompanhando todos os detalhes do Grande Prêmio da França, o repórter Pedro Bassan. Exatamente, Kleber. A primeira largada não teve sucesso, agora a segunda largada feita muito rapidamente, porque já está tudo bem com o carro do Jos Verstappen. Ele teve problemas para engatar a primeira marcha, foi isso que aconteceu.
E ele engatou a primeira marcha, o carro travou e agora ele vai largar com o mesmo carro. O problema já solucionado, chegou-se a pensar na Stewart que ele poderia usar o carro reserva, mas Jos Verstappen vai largar com o mesmo carro da Stewart na segunda largada. Daqui a pouquinho, portanto, a segunda largada, a largada que vai valer mesmo. O carro do Jos Verstappen apresentou problema, os pilotos, assim que foi dado o sinal de largada, está revendo aí dentro do carro do Harald Frentzen a movimentação dos pilotos nesse começo de prova. Imediatamente depois de apagadas as luzes vermelhas para a largada, a corrida já foi paralisada. Frentzen aqui ia tentando ganhar posições ali, estava com o Damon Hill ao lado dele. A Benetton ia conseguindo ultrapassar o Damon Hill. São os lances da primeira largada vistos da câmera colocada no carro do Frentzen. Aí você está conferindo a classificação do Campeonato Mundial, que tem o Mika Häkkinen com 46 pontos na liderança, Schumacher 34, Coulthard 29, 19 para o Irvine, 13 para o Fisichella, depois vem o Wurz, aí o Frentzen aparece com 8, o Villeneuve com 8, o Barrichello 4 pontos ganhos, e nós vamos até chegar aí no Magnussen e no Diniz, que marcaram 1 ponto nesse Campeonato Mundial de Fórmula 1. Entre os construtores, um banho da McLaren e Mercedes até agora, 75 pontos, só 53 a Ferrari, Benetton 25, Williams 16, Stewart 5, Arrows 4 e equipes fortes como a Jordan, como a Prost, ainda não pontuaram no campeonato. A Sauber aparece como a última colocada aí, com 4 pontos ganhos. A Prost vive a expectativa de conseguir pontos, de conseguir um bom resultado nesse grande prêmio, que é o grande prêmio da casa dela, onde ela treina, desenvolve os seus carros. A mesma coisa a Jordan, que aparece bem no grid, o Ralf Schumacher na 6ª posição, o Damon Hill na 7ª, com elogios para o carro, todo mundo está gostando do desempenho do carro. E eles vão para uma nova volta de apresentação. Vamos de novo percorrer esse circuito de 4.250 metros. Kleber. Eles dão a largada, vêm para um trecho de alta velocidade, esse é um trecho de alta, e eles vão até a metade do circuito praticamente, ó, essa curva à direita. Eles continuam acelerando forte até chegar na curva Adelaide, que é uma curva de baixa velocidade, onde os pilotos podem tentar uma manobra de ultrapassagem. É como o Reginaldo Leme disse, depende muito do jeito que o piloto se aproxima, como ele chega, em qual condição ele vai para obter a possibilidade da ultrapassagem e fazer a curva Adelaide na frente do adversário, do oponente, do piloto que vai à frente. Aí vem mais um trecho com boa velocidade, até chegar a uma nova curva fechada, que vai trazer para a curva que leva o nome de Imola. São nomes de circuitos aqui em Magny-Cours. A curva Estoril, a curva Adelaide, a curva Imola. Kleber. Depois eles vão se aproximar do trecho em descida do circuito, até chegar na chicane, a chicane que dá acesso à última curva para completar o percurso. Já está aí chegando o Frentzen, faz a chicane. Depois da chicane, uma curva à direita e a reta dos boxes. 72 voltas eram previstas para a corrida, eles acabaram dando uma volta com a corrida interrompida. Já chegaram aí os líderes, o grid vai se formando. Aqui à esquerda, Mika Häkkinen, à direita, Michael Schumacher, atrás do Häkkinen, o Coulthard, depois do Irvine. Você viu encostando ali o carro do Rubinho Barrichello, também o carro do Verstappen, tudo bem com ele, com o Verstappen que acabou paralisando a corrida. Luzes vermelhas, a terceira, a quarta e a quinta, todas se apagam, a largada acontece. Vamos para o começo do Grande Prêmio da França, agora para valer. O Irvine já botou por dentro, o Coulthard fecha a porta, o Schumacher consegue dar o bote. Schumacher assume a ponta, Irvine assume a segunda posição. Largam bem os pilotos da Ferrari e tomam as primeiras posições dos carros da McLaren. Também largou bem o Villeneuve. Em primeiro, Michael Schumacher. Em segundo, Irvine. O Villeneuve já perdeu a quarta posição. Já são 2 Ferraris e 2 McLarens. Depois Villeneuve. As 2 Jordans mantendo boas posições. Aí o fim do grid.
Começa do jeito que queria o Grande Prêmio da França para Michael Schumacher da Ferrari. Para ele acabou sendo ótimo uma segunda largada. Na primeira não conseguiu tomar a primeira posição do Coulthard, do Hakkinen. Agora não só tomou a posição do Mika Hakkinen, como ainda trouxe junto com ele o Ed Irvine. E ficam as duas Ferraris na primeira posição. Se houver um bom trabalho de equipe, o Irvine pode fazer o esforço ali para segurar o Mika Hakkinen, para segurar o David Coulthard, abrindo caminho, fazendo o papel de escudeiro ali para que o Michael Schumacher possa pisar com pista livre, ganhar a distância necessária. A primeira volta completada. Michael Schumacher em primeiro, Irvine em segundo, Mika Hakkinen em terceiro, Coulthard em quarto, o quinto é Villeneuve, o sexto é Ralf Schumacher, em sétimo Damon Hill, o oitavo é Wurz, nono Alesi, décimo Fisichella, 11º Trulli, 12º Frentzen. Barrichello ganhou uma posição na largada, pula da 14ª para a 13ª posição. Depois Panis, Herbert Verstappen, Rossetti, que largou bem, pula para a 17ª posição. Takagi, Diniz, que está em 19º, Nakano, Salo e Tuero. São os 22 nas suas posições depois da primeira volta. É um sonho para a Ferrari, para o Schumacher, essa largada, Reginaldo. Sem dúvida nenhuma, um sonho que parecia impossível, que o Schumacher já conseguiu realizar em 97 e que agora em 98, pelo menos a primeira parte, ele já consegue realizar. Até porque ele foi o grande beneficiado nessa segunda largada. É bom que se frise, Kleber, a primeira largada não chegou sequer a acontecer, né? Você viu que as luzes vermelhas não se apagaram, as vermelhas e amarelas ficaram piscando, tanto que as bandeiras amarelas dos fiscais de pistas ali acenaram, quer dizer, os pilotos se precipitaram na largada, mas não houve a primeira largada, tanto que o Verstappen está aí com o carro normalmente, sem trocar de carro. Se ele tivesse trocado de carro, ele teria que largar do boxe, aquela coisa toda. Mas o Schumacher foi o grande beneficiado, e com o Irvine como escudeiro, a coisa vai se complicar aí para a McLaren. Já teve problema o Trulli, o piloto italiano da Prost, indo para o box logo depois da segunda volta. E é coisa mais séria com o Trulli. Você viu que já passou de 15 segundos essa parada dele. O Schumacher já vai conseguindo abrir uma certa distância para o Irvine. A corrida ficou com uma estratégia muito favorável à Ferrari. Schumacher, que não se cansa de dizer que o melhor segundo piloto do mundo é o Ed Irvine. Trabalha em equipe, não dá trabalho, ajuda no trabalho do primeiro piloto. E hoje é mais um momento para se comprovar esse trabalho em equipe feito pelo Ed Irvine. O Schumacher pulou na frente, o Irvine está segurando os outros pilotos. O Schumacher já passou 2,7 à frente do Irvine, fazendo a segunda volta em 1:17.951. Schumacher, que é um piloto que tem uma história amplamente vitoriosa aqui no Grande Prêmio da França. Ele ganhou em 94 e em 95 com a Benetton e voltou a vencer no ano passado já com a Ferrari. Em 1996 a vitória foi do Damon Hill com a Williams. Williams, que nos últimos 12 grandes prêmios tem também supremacia aqui no Grande Prêmio da França. Esse ano, com o carro não tão competitivo, carro que não está brigando em igualdade de condições com Ferrari e McLaren, a Williams não chega a ser apontada como favorita. Mas eu repito, o Jacques Villeneuve dava entrevistas ontem dizendo que pretende fazer uma corrida agressiva. Ou seja, indo para cima dos adversários. Resta saber o quanto ele vai ter equipamento para conseguir fazer isso num circuito onde a ultrapassagem não é simples, é complicada, é difícil e é até perigosa. Schumacher completa a terceira volta. Ele aumenta a diferença em relação a Irvine. Ele passou 3,9 na volta anterior e agora 5,2. Schumacher completa a quarta volta e Irvine passa 5 segundos e 2 décimos
atrás. E o Schumacher vai diminuindo, o tempo vai aumentando o ritmo. As 6 primeiras posições: Michael Schumacher, Ed Irvine, Mika Häkkinen. Depois Coulthard, Villeneuve e Ralf Schumacher. Os 6 primeiros mantêm as suas posições. Barrichello ganhou o 12º lugar do Panis. Ele estava em 13º, agora ocupa, você vê aí, a 12ª posição. Barrichello, que pretende fazer 2 paradas, começa a corrida também atacando, ganhando posições. Rossetti, 16º, faz boa corrida Ricardo Rossetti. É um bom fim de semana para o brasileiro da Tyrrell. E o Diniz ocupa a 18ª posição, ganhou um lugar também, conseguiu ultrapassar o Nakano. Mika Häkkinen vai buscando a aproximação para o Ed Irvine, mas não é fácil. O Irvine está fazendo um fim de semana bem positivo, está andando bem o Ed Irvine. Na sexta-feira ele foi o 2º colocado nos treinos livres, no sábado o 3º colocado. Na hora do grid chegou a ter algum probleminha, não conseguiu a posição que imaginava, mas largou numa 4ª posição e na hora da corrida mostrou de novo sua força na largada. E veja como vai aumentando, volta a volta. Aumentou em mais de 1 segundo a diferença de Schumacher para Irvine. E o Häkkinen está ali, 655 milésimos atrás do Irvine. Não é fácil se aproximar. Hoje pela manhã, no treino de aquecimento, as 2 McLaren foram mais rápidas, com o Coulthard e o Häkkinen, e logo na sequência as 2 Ferraris, com Schumacher e Irvine. No treino, onde os carros andam com a configuração de corrida, o bom desempenho, tanto da McLaren quanto da Ferrari. E esse é o grande confronto, é o grande duelo do Grande Prêmio da França. Duelo que até agora está sendo vencido pela Ferrari, que conseguiu uma ótima largada, com Schumacher e Irvine pulando para as 2 primeiras posições. O Schumacher vem se aproximando para completar a 7ª volta. Aí o Jacques Villeneuve, que perdeu um pouco de contato com o 4º colocado, que é o David Coulthard. A estratégia agressiva e de ataque do Villeneuve não está podendo ser utilizada exatamente pela diferença dos carros. A McLaren é muito melhor do que a Williams nessa temporada. A diferença já está quase na casa dos 4 segundos entre Coulthard e Jacques Villeneuve. A equipe Prost explicou agora que o problema de Trulli, que o obrigou a parar tanto tempo nos boxes, foi na suspensão. Não explicou exatamente o que, mas foi algo com a suspensão do carro do Trulli. Kleber. Aí você curtindo um pouquinho do movimento do piloto Jacques Villeneuve, a câmera instalada dentro do carro. Reginaldo Leme. Você vê um bom duelo da corrida aí, esse do Villeneuve contra as 2 Jordan. As Jordan que vem melhorando pouquinho a pouquinho depois do Canadá. No Canadá, na verdade, a equipe até não teve sorte, porque já se deu bem no treino e na corrida não teve sorte. E o Villeneuve realmente mostra que a Williams começa uma reação que pode dar aí no segundo semestre do ano algum equilíbrio, algum sonho aí a Villeneuve e Frentzen de tentar entrar na disputa pelas vitórias. Agora, o que chama mesmo a atenção da corrida é a diferença de estratégia aí, é a estratégia da Ferrari, a diferença de regulagem dos carros e entre o ritmo de Schumacher e de Irvine. O Irvine deliberadamente, com o carro mais pesado ou não, mas deliberadamente segurando ali as 2 McLaren para que o Schumacher se mande para frente e o Schumacher, com essa vantagem aí, poder até fazer pensar em que tipo de estratégia ele e a equipe, é claro, se comunicando pelo rádio, que tipo de estratégia pode até ser mudado aí durante a corrida, porque acho que nem eles pensavam em ter uma coisa tão favorável, uma situação tão favorável nessa primeira parte. Enquanto a estratégia de corrida, sempre há aquele segredo, todo mundo procurando esconder do adversário o que vai fazer durante a prova. O Rubinho Barrichello deve fazer 2 paradas. O Ricardo Rossetti também. O Pedro Paulo Diniz arrisca uma. O Barrichello dizia antes da corrida
E a Goodyear, a fábrica que equipa de pneus a Ferrari, a Williams, a Jordan, evoluiu muito. E vem tendo esse trabalho mesmo a Goodyear, porque começou a temporada levando uma surra da Bridgestone. A Goodyear apresentou pneus novos no Grande Prêmio do Canadá. Houve uma semana de treinamentos aqui mesmo em Magny-Cours, a semana passada. Já uma outra evolução dos pneus e para este Grande Prêmio da França, uma nova versão de pneus melhores. Rubinho dizia que os pneus duros, os mais resistentes, o que se desgastam menos da Goodyear, estão bons. O que pode até favorecer alguns pilotos. E eles podem tentar, alguns pilotos podem tentar apenas um pit stop. Ninguém acredita muito nessa possibilidade, mas há quem possa arriscar. A temperatura aqui em Magny-Cours ajuda também os pilotos com o pneu Goodyear, já que se estivesse fazendo um calor mais forte, a Bridgestone certamente levaria vantagem, porque no Canadá a Goodyear esteve bem com uma temperatura fria e aqui não está tão calor como a gente imaginava. Sorte do pessoal da Goodyear. A torcida do pessoal da Bridgestone era exatamente para isso, para que a temperatura aumentasse. Não aconteceu. A temperatura está aí na casa dos 20 graus, a temperatura na pista 23 graus. E no grid mesmo você vê a diferença. Só apareceram os carros da McLaren com os pneus Bridgestone, o Hakkinen e o Coulthard. Os outros eram todos com pneus da Goodyear, até o Frentzen, que ocupava a 8ª posição no grid. Só aí na 9ª colocação vinha o Fisichella da Benetton também com os Bridgestones. Você está conferindo aí as diferenças. De Schumacher para Irvine, 10 cravado. De Irvine para Hakkinen, 0,4. O Hakkinen vai buscando a aproximação. O Coulthard fica 1,1 atrás do Hakkinen. O Villeneuve ficou 6,3 atrás do Coulthard. E aí a briga que o Reginaldo dizia. Do Villeneuve para o Schumacher, o Ralf Schumacher, uma diferença de 0,9. Essa diferença já foi menor, já foi de 0,7. O Villeneuve, em uma outra volta, consegue um desempenho melhor. Nessa, por exemplo, ele fez 1,21,63. O Schumacher 1,21,54. O Ralf volta a se aproximar. E o Damon Hill é que perdeu o contato com o Ralf Schumacher. O Damon Hill estava ali com menos de um segundo atrás do Ralf Schumacher. Agora já está 1,7. Compare aí as voltas de Michael Schumacher e de Ed Irvine. Sempre andando muito mais rápido o Schumacher. Na última volta, na 10ª volta, o Schumacher fez 1,18,435. O Irvine, 1,19,489. É 1 segundo a mais de vantagem. A vantagem que era de 10 segundos cravados na volta de número 9, nessa 10ª volta, crava também em 11 segundos. O que dá uma vantagem de 11 segundos e meio do Schumacher para o Mika Hakkinen. Ali a câmera colocada no bico da Ferrari. Essa é para curtir. Você viu o trecho de alta velocidade, depois a freada, agora é pé embaixo de novo. A chicane e esse trecho em descida que traz para a reta dos boxes. Você e o Irvine dando uma volta aqui no Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Rainha, detona os jatos. Rainha, pratique esta marca. Schumacher em primeiro, Irvine em segundo, Hakkinen em terceiro, Coulthard o quarto, Villeneuve o quinto, Ralf Schumacher o sexto, Barrichello 13º colocado. Ricardo Rossetti 17º, Pedro Paulo Diniz 18º. E naquela imagem com a câmera no carro da Ferrari, no carro do Irvine, Reginaldo, a gente via que ele está quase com pista livre. Tanto está sendo um bom trabalho do Irvine para deixar o Schumacher embora. O Schumacher já está 11,8 à frente do Ed Irvine. Uma belíssima imagem, belíssima sensação aquela de que você imagina que está realmente você sentado dentro do cockpit da Ferrari, ali numa pista tão
tão seletiva, uma pista tão exigente, e eu particularmente gosto muito de pistas desse tipo. E há quanto tempo você, amigo da Fórmula 1, que curte realmente a Fórmula 1, não vê num circuito permanente, não vale circuito de rua, num circuito permanente como esse, um carro baixar tanto de giro numa curva, no momento de uma freada, você vê pelo barulho do motor, então que ele vai ao giro máximo, anda em giro um pouco mais baixo e chega a baixar quase que total, tirar o pé quase que totalmente ali em determinadas curvas. Isso é o que faz um circuito bastante seletivo. Mas gostaria também, Kleber, de chamar a atenção para esse ritmo do Schumacher. Ele que virando, você viu aí agora, normalmente um segundo e pouco mais rápido que o Irvine, mas já chegou a virar muito mais. O carro dele tem que estar muito leve para ele andar assim no início da corrida, porque ele chegou a virar 1:17,7, e vale a pena lembrar que o recorde da pista de 1992, com carros com outro regulamento, quando os carros normalmente eram muito mais velozes, pertence a Nigel Mansell com 1:17,0. Quer dizer, o Schumacher em início de corrida já chega a 7 décimos do recorde oficial da pista, o que significa um ritmo muito forte. É a observação perfeita do Reginaldo, e esse tempo que o Reginaldo falou do Schumacher, 1:17,7, foi na terceira volta. Quer dizer, nós estamos agora na 13ª, 10 voltas atrás, o Schumacher estabeleceu essa marca, muito próxima do recorde da pista, o recorde do Nigel Mansell. Ele fez a volta agora de número 13 em 1:18,830. E o Irvine faz em 1:19,724. Um pouquinho mais rápido o Hakkinen atrás do Irvine, 1:19,6. Mas o Schumacher está conseguindo ficar aí entre 0,8 e 1 segundo mais rápido do que Irvine e do que o Hakkinen. A essa altura, claro, muito mais preocupado com o Mika Hakkinen do que com o Ed Irvine. O Ed Irvine não é ameaça para a vitória do Michael Schumacher, ele é só ajuda, que está aí segurando bravamente o Hakkinen. O Hakkinen tenta diminuir, encosta um pouco, está agora 4 décimos apenas à frente. No visual a distância é nenhuma, a diferença é nenhuma, é o cronômetro ali que determina. 4 décimos atrás do Mika Hakkinen. Mas ao mesmo tempo, Reginaldo, o Hakkinen não consegue se aproximar como uma ameaça à posição do Irvine. Ele está ali, mantendo o ritmo, ficando colado, mas em hora nenhuma fez aquele approach para dizer assim, ó, vou passar você, Irvine, toma cuidado que eu posso te ultrapassar a qualquer momento. Ainda não deu essa pinta. Não chegou nem perto disso. Algumas vezes ele muda a trajetória ali, para o Irvine perceber que o carro dele ali está tentando se aproximar, mas é uma atitude psicológica puramente. Nem sequer chegou a ameaçar. E é bom lembrar, Kleber, que o Irvine, para fazer isso aí que ele está fazendo, eu acho que ele atualmente faz como ninguém. Porque tudo na Fórmula 1 também, em qualquer outro esporte, é experiência, né? E o que ele está acostumado a fazer isso para o Schumacher é brincadeira. Então ele faz isso melhor do que ninguém. Você vê que sem tomar nenhuma atitude ali de fechar a porta, nada disso, ele vem conseguindo deixar as McLarens atrás e sem possibilidade de sofrer ameaça. O Michael Schumacher já deu uma volta no último colocado da prova, que é o Jarno Trulli da Prost, que teve problemas e foi para o box logo no começo da corrida. A diferença entre Schumacher e Irvine vai aumentando volta a volta. Agora ela já está em 13 segundos e 4 décimos. Schumacher vem para completar mais uma volta. 15 voltas completadas por Michael Schumacher. Aí você acompanha, ó, ele já vai saindo, vai indo lá para o meio do circuito e não passa ainda o segundo colocado. Só passou o Schumacher na volta de número 15. O Villeneuve continua levando o sufoco aí do Ralf Schumacher. 13,2 agora. O Schumacher fez uma volta bem mais lenta agora. 1,19,7. Teve o Trulli lá atrás para ultrapassar. Foi a volta mais lenta do Schumacher. Quando acabou pela primeira vez, diminuindo a diferença entre Schumacher e Irvine, mas diminuiu de 13,4 para 13,2. O Damon Hill é que vai perdendo posições. Ele chegou a ser o 7º colocado, agora caiu para a 9ª colocação. Foi ultrapassado por Wurz e Alesi. Kleber, a equipe Tyrrell já se posiciona para o primeiro pit stop, o que confirma a estratégia de 3 paradas do Tora Takagi. Vai fazendo uma boa corrida o Alexander Wurz, o austríaco
da Benetton, ele largou em 10º, já ocupa a 7ª posição. Fisichella, que largou em 9º, está na 10ª colocação, perdeu o lugar, exatamente o lugar do Wurz. E o Damon Hill caiu para 9º. Barrichello mantém a 13ª posição. Aí o pit stop do Takagi, já o primeiro pit stop dele na 16ª volta. Previstas 3 paradas para o Takagi e 2 para o Ricardo Rossetti, o companheiro dele na Tyrrell. Rossetti está em 17º, Pedro Paulo Diniz em 18º. Ricardo Rossetti está tendo um bom fim de semana, muito mais sorridente. Desde ontem exibindo uma camiseta da seleção brasileira, a camisa número 9 do Ronaldinho. Hoje então com o maior orgulho, depois dos 4-1 de ontem. E lá vem o Ralf Schumacher para o boxe. Ralf Schumacher faz a sua parada, também na 16ª volta. Também cedo. Quer dizer, vai ser mesmo uma corrida de estratégias diferentes e particulares, Reginaldo. Takagi com 3, o Ralf Schumacher provavelmente com 3. Alguns, segundo a maioria pensa, quase todos, a maioria dos pilotos vem para 2 paradas e os que vão arriscar uma só. Kleber, e você aí em Manicur, é bom ficar de olho no Schumacher, porque se ele largou com o carro tão leve, uma corrida de 72 voltas, ela se separar-se em 3 partes, cada parte terá 24 voltas. Quer dizer, estaria aí aproximando-se, ele agora na 16ª volta, estaria perto do momento dele fazer a primeira parada. O Schumacher passa, o Rossetti está indo para o boxe. Isso é o que não era muito previsto. Se ele estava pensando em 2 paradas, e agora não tem nada a ver com pit stop, não. Não é nenhum pit stop programado, nada de estratégia, são problemas para o Ricardo Rossetti, que eu dizia, vivia um ótimo fim de semana, estava todo feliz, porque ele treinou a semana passada aqui, muitas equipes treinaram, então ele teve mais contato com o carro, com a pista, e estava indo tudo muito bem para ele. Agora a coisa acabou não indo muito bem nesse início de prova. Para o Alexander Wurz, também faz um pit stop rapidíssimo. Ele que ocupava a 6ª posição. Volta ao Wurz, muita gente vem para 3 paradas. Pedro Bassan, como é que está o movimento no boxe da Ferrari? Reginaldo fez a conta, dividiu por 3, está quase na hora de parar. O Rio vem, a Jordan vai com os 2 carros para 3 paradas. E o movimento no boxe da Ferrari? Kleber, por enquanto na Ferrari ainda nada. Ferrari então não está preparando-se ainda para um pit stop, para uma parada do Schumacher. Schumacher completa a 18ª volta, completou e foi embora. Vem aí o alemão da Ferrari, passou. Ele que já está deixando o retardatário para trás. Já deu volta no Trulli, no Tuero, no Rossetti. O Rossetti que parou. No Takagi, no Nakano, no Sala e no Diniz. Do 16º colocado para trás, todos foram ultrapassados pelo Schumacher. E aí acaba aumentando um pouco o ritmo com esse tráfego. Além do que, com o desenvolvimento da prova, Reginaldo Leme, são 18 voltas. Ele está indo para completar a 19ª. Tenha saído como saiu, vai começando a haver um desgaste do equipamento e a possibilidade dele passar a poupar um pouco, né? Sem dúvida o desgaste deve ter sido bastante grande. Olha o Ralf aí diminuindo um pouco a velocidade, tem problema o Ralf Schumacher. E você vê que muita gente realmente dividindo a corrida em 4, ou seja, partindo para 3 pitstops. Pode até ser o caso do Schumacher, se bem que ele tem elogiado muito esses novos pneus Goodyear, também em relação à durabilidade. E aí talvez ele não precisasse, ele arriscando exatamente, não precisasse de 3 paradas, mas sim apenas 2. Agora, Manicur, que você vê aí essa beleza de pista, essa beleza de traçado, na verdade o asfalto, que é muito bom, sem dúvida nenhuma, ele é muito abrasivo, muito mais do que as outras pistas onde se correu esse ano até agora. Era exatamente esse o comentário por aqui. Quando se falou que a Goodyear podia quase garantir uma parada só, muita gente torceu o nariz, duvidou pelo desgaste provocado pela pista aqui em Manicur. Desgaste de pneus e até o consumo de combustível. 19 voltas completadas pelo Schumacher. Schumacher, Irvine, Hakkinen, Coulthard, Villeneuve. Os 5 primeiros. Vai passar o 6º agora, que é o Jean Alesi. Esses 6 primeiros sem pit stop, sem parada. Aí na 7ª colocação o Fisichella, já parou.
O oitavo é o Frentzen, ainda não. O Frentzen passa agora em sétimo exatamente por causa da parada do Fisichella. E volta para o box o Ralf Schumacher. Você viu de novo no box, vinha lento agora há pouco, vai para o box outra vez. Enquanto parece, começou uma pressão um pouco maior da McLaren, Hakkinen e Coulthard para cima do Irvine. O Barrichello ocupa agora a 10ª colocação, com os pitstops, com as paradas. O Barrichello ocupa a 10ª colocação. O Diniz é o 15º. E o Rossetti, que acabou abandonando o Grande Prêmio da França, ele que vinha ali, era para estar, estava na frente do Diniz, era para estar ali em 14º. Kleber. Aí o Ralf Schumacher com problemas. E o Mika Hakkinen com mais problemas ainda. Na pista acabou ficando ao contrário no mundo o Mika Hakkinen. Vai aumentar, perdeu a posição para o David Coulthard. E vai dar ainda mais tranquilidade para o Schumacher. Deu um pequeno problema ali no sinal na geração da televisão francesa, quando tentava recuperar o momento em que o Hakkinen se deu mal. Ralf Schumacher, mais de 1 minuto no box. O Frentzen vem para o pit stop dele. 8.4 o pit stop do Frentzen. As equipes estão trabalhando muito ligeiras. A Benetton foi absolutamente rápida nos seus 2 pilotos, no Busch e no Fisichella. Agora 8.4, a Williams nunca é muito mais rápida do que as outras. Normalmente ela é um pouco mais lenta. O Irvine não vai ter mais a pressão, pelo menos por enquanto, do Mika Hakkinen, mas vai ter a do David Coulthard. O Coulthard é que passa a ocupar a 3ª posição. E tá bem perto ali, ó. Tá tentando chegar junto do Irvine. O Irvine que passa a ter retardatários à sua frente. O Coulthard pode tentar se aproveitar para alguma manobra aí que lhe renda a 2ª colocação na corrida. Schumacher está 16.8 à frente do Irvine. E o Mika Hakkinen vai para o box. Aí a parada da McLaren. Um pouco mais lenta do que a da Williams. Volta o Hakkinen. Acabou tendo prejuízo com aquela escapada. Tem gente que, além de talento na vida, também tem uma certa sorte. Uma sorte um pouquinho maior do que a dos outros. Se a sorte existe ou não, se ela define os caminhos das pessoas ou não, é uma discussão que cada um tem a sua opinião. Mas que o Schumacher parece ter um pouquinho a mais, hein, Reginaldo? Parece. Sem dúvida nenhuma. Parece que baixou o espírito do César Sampaio nele aí hoje. Porque o Hakkinen... Olha, o Irvine sabe fazer tão bem isso que quando a Ferrari percebeu que o ritmo do Schumacher caiu, avisou o Irvine para diminuir o ritmo dele. Ele diminuiu o ritmo dele. Agora você vê aí já uma Ferrari no boxe. Por isso as McLaren começaram a atacar o Schumacher no boxe. Por isso o Mika Hakkinen começou a acelerar e perdeu o ponto de freada ali naquele S, acabou saindo. E o Schumacher tem então a corrida nas mãos agora, dependendo do que acontecer daqui para frente. Mas mesmo porque a briga Coulthard e Irvine é diferente da briga Hakkinen e Irvine. O Coulthard não tem nada a perder, o Hakkinen tinha muito mais. Agora a Coulthard no boxe, então a corrida começa a mudar tudo a partir dessa série de pitstops. Nós estamos na volta de número 22. Schumacher e Irvine ainda não. O Schumacher foi pro boxe, o Irvine ainda não. Schumacher já fez uma parada, o Irvine ainda não. Deve vir daqui a pouquinho. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. O Coulthard está saindo agora do box. O Hakkinen também já fez sua parada. Vamos esperar todo mundo completar a volta de número 23 para dar uma posição correta. Mas o Schumacher voltou ainda na primeira colocação. O Irvine está em segundo. O Villeneuve deve estar assumindo a 3ª posição. Villeneuve que também não foi para o box ainda. O Villeneuve continua na pista. O Alesi, outro que não fez pit stop, está ali atrás do Villeneuve. O Mika Hakkinen voltou em sexto. Agora com a parada do Coulthard ele pode ganhar uma posição. Aí vem o Ed Irvine.
A segunda Ferrari a parar. Parou o Schumacher. Vem o Irvine. 8 segundos e meio o trabalho. Uma pista em que se perde um bom tempo para entrar e sair do box. Aí você vai saindo aí junto com o Irvine. Kleber, diz, Reginaldo. é muito importante agora ficar de olho para saber exatamente a volta em que o Schumacher parou, a volta em que o Irvine parou, e o Hakkinen e o Coulthard. Porque aí é que vai se determinar a porcentagem percorrida com o primeiro jogo de pneus. É muito importante. Agora, outra coisa, você falou da sorte do Schumacher pela rodada do Irvine. E teve mais ainda a parada com problemas aí do Coulthard no box, porque a parada dele foi em 17.1. Quer dizer, estão dando realmente de presente a corrida para o Schumacher. E o Ricardo Rossetti ainda não abandonou de vez a prova. Tem problemas de pressão de ar no motor, mas a Tyrrell ainda tenta resolver para que ele possa voltar para pelo menos participar da corrida. Damon Hill que abandonou com problemas hidráulicos. A Jordan com muitos problemas, Ralf Schumacher continua na pista, mas também com problemas. E Hill está fora. Começou tão bem a corrida, a Jordan, e de repente problemas mecânicos acabaram complicando a vida da equipe. O Ralf Schumacher está agora na 20ª posição e o Damon Hill abandona. Quando o Villeneuve, que ocupava a segunda colocação, vai para o box. O Alesi também já foi. Fez o seu trabalho o Villeneuve e agora os primeiros colocados todos no box. O Barrichello também já fez uma parada. O Barrichello está agora em 11º. O Pedro Paulo Diniz se mantém fiel à sua estratégia. Não foi para o box ainda. O Pedro Paulo Diniz está em 13º. Também não foi para o box o Olivier Panis, que está em 12º com a Prost. O Mika Salo, companheiro do Diniz, parece adotar a mesma estratégia. Nada de box. E o outro piloto que ainda não parou, o Esteban Tuero, o argentino da Minardi. Os outros todos já fizeram os seus pitstops. Michael Schumacher completa a volta de número 25. Assumindo de novo a primeira posição, fez essa volta em 1:19.660. E aí você vai poder acompanhar a distância que ele tem, ó, 18 segundos e 7 milésimos. Fica tudo normal, fica tudo como antes. O Hakkinen, apesar daquela escorregada, conseguiu se recuperar com a parada do Coulthard. Ele tomou de novo a terceira posição e as 4 primeiras posições são as mesmas do começo da prova. Só mudou o 6º colocado, que era o Ralf Schumacher, com problemas. O Wurz, que vem bem na prova. Schumacher, Irvine, Hakkinen, Coulthard, Villeneuve e Wurz. Depois Alesi e Fisichella. Os 8 primeiros na mesma volta. Passa agora o Frentzen. Olivier Panis ganhou a posição de Johnny Herbert. Panis ocupa a 10ª colocação. Panis quase 1 minuto atrás do líder Michael Schumacher. Aí o Barrichello também ganhando mais um posto. Ele estava em 13º. Vem para 12º o Herbert, que ficou para trás. Barrichello ocupa agora a 11ª colocação. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Seara, linguiça Seara. Que maravilha o sabor dessa Copa. Você acompanha aí o Schumacher fazendo a ultrapassagem sobre o irmão, o Ralf Schumacher. Acabou sendo prejudicado por problemas na Jordan. Ele vinha ali brigando na 6ª posição, fazendo uma boa prova. Ficou mais de 1 minuto no box. Agora toma mais uma volta do líder da prova. Aí outra parada do Trulli. A primeira foi por problemas, agora ele vem para mais um pit stop. O Jarno Trulli, também com a corrida
bem comprometida por aquela primeira parada logo no começo da prova. Ele que largou na 12ª colocação, tem conseguido trabalhar até melhor do que o Olivier Panis, que começou o ano como primeiro piloto da equipe Prost, uma equipe totalmente francesa. O Trulli é italiano, mas vai ganhando seu espaço com bom desempenho na pista. O Irvine também acabou lucrando com o erro do Hakkinen, com as paradas de boxe, 4,5 segundos à frente. Agora as distâncias ficam mais confortáveis para todos. Para o Schumacher é uma enorme cama de casal, está espalhado, mais do que confortável. O Irvine já fica 4,7 à frente do Mika Hakkinen. Também consegue controlar. É como você disse, Reginaldo Leme, a corrida está caindo no colo. Além do bom trabalho, da boa estratégia, da grande largada e de saber aproveitar a pista limpa, os outros fatores da corrida vão deixando a prova bem perto dos braços de Schumacher. Porque o Schumacher, depois do seu primeiro pit stop, ele tem 18 segundos de vantagem sobre o Irvine, e o Irvine tem 22 em cima do Hakkinen. Quer dizer que a diferença do Schumacher para o Hakkinen agora já é superior a 40 segundos. Aí a comparação do Michael Schumacher e do Jean Alesi. O francês Jean Alesi, o piloto da Sauber. Claro que o público espera um bom desempenho do Jean Alesi. Espera que ele consiga um bom resultado na corrida. Ele está ocupando a 7ª posição neste momento. O Alesi está 7,2 atrás do Wurz, que é o 6º colocado. E está com o Fisichella bem perto dele, 0,8 só a diferença do Alesi para o Fisichella. E é exatamente essa aí a comparação feita agora. Veja como na última volta, o Fisichella andou melhor do que o Jean Alesi. Na casa de 1,20 o Alesi, na casa de 1,19 o Giancarlo Fisichella. E tá aí, ó, iniciando a perseguição, vindo perto. Depois de 28 voltas, Schumacher em primeiro, Irvine em segundo, Hakkinen em terceiro, Coulthard em quarto, Villeneuve em quinto, Wurz em sexto. São os 6 primeiros do Grande Prêmio da França de Fórmula 1, a 8ª etapa do Campeonato Mundial. Depois Alesi, Fisichella, Frentzen, Panis, Barrichello, Herbert. 11ª posição para o Barrichello. Em relação à largada, já ganhou 3 posições. Diniz vem bem aí na 13ª colocação. Gonçalo, Takagi, Verstappen, Nakano e Tuero, completando os 18 pilotos. Depois nós temos o Trulli em 19º e o Ralf Schumacher em 20º. E para o Ricardo Rossetti, pelo jeito, não teve mesmo volta, Pedro Bassan. É verdade, Kleber. Ricardo Rossetti, a equipe bem que tentou, mas não conseguiu colocar o piloto de volta na corrida. Abandonaram a prova 2 pilotos, o Damon Hill e o Ricardo Rossetti. Agora há pouco você ouviu o desempenho do carro, do motor Ferrari. Aí o Alesi, ó, que é também um motor Ferrari, preparado aí pela Petronas. Dá uma sentida na saúde do motor do carro do Alesi. Na mão direita, na alavanca do lado direito, ele diminui a velocidade, diminui a marcha para baixo, do lado esquerdo marcha para cima, e usando muito a mudança de marcha na pista, que faz a variação de trechos de alta velocidade com curvas bem lentas. E aí o tranquilo Michael Schumacher vem para completar mais uma volta. De novo no box, um carro da Prost, o Panis, sai aquela fumaça preta, que é todo o trabalho dos freios, fumaça das pastilhas de freio. Quando o mecânico tira o pneu, já está de volta o Olivier Panis. Panis que ocupava a 10ª posição, o Barrichello vinha atrás dele. Estava numa diferença de 13 segundos, não deve ter dado tempo do Barrichello se aproximar e ultrapassar o Panis. Vamos ver na volta quando os dois passarem. Aí o som do motor Peugeot.
E tem uma diferença, o barulho da Ferrari é inigualável, Reginaldo Leme. Faz uma grande diferença quando trabalha em regime mais elevado, né? Mas de qualquer forma você vê que como o nível de giro vai lá embaixo para fazer aquelas curvas de mais baixa velocidade. Olha o Schumacher aí já num ritmo bem mais tranquilo, agora 18,7, a sua melhor volta na corrida foi 17,7, aquela que é a melhor volta da prova até agora, e como você disse, Kleber, na terceira volta da prova. Michael Schumacher vai lutando para conquistar essa vitória. Aí o momento em que ele pegou uma zebra ali, ó, o carro estava indo embora, aí precisou trabalhar. É aquela hora que ou o piloto quer aumentar ainda mais o ritmo, tá a fim de ganhar mais tempo ainda, aumentar a diferença, ou até o momento que dá uma certa desconcentrada, porque tá bem à frente, mas aí o Schumacher corrigiu e veio bem. Schumacher que está 25,6 à frente do Mika Häkkinen, o Häkkinen que é o terceiro colocado. A diferença do Schumacher para o Irvine, faltando 40 voltas para o final da corrida, é de 22 segundos. Está sempre cravando a diferença. Nós estamos na volta de número 31. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Schumacher, Irvine, Häkkinen, Coulthard, Villeneuve, Wurz são os 6 primeiros colocados. Eles vão se mantendo nessas posições. Barrichello ocupa a 10ª colocação, conseguiu ganhar o lugar do Panis. Os dois tinham ultrapassado o Herbert. O Herbert acabou recuperando o seu lugar com a segunda parada do Olivier Panis. E o Rubinho está na 10ª posição. Do Rubinho para trás, o Rubinho é o 10º colocado, do 10º até o 20º, são os 20 que estão na pista, todos eles já levaram uma volta do Michael Schumacher. O Schumacher vai comprovando tudo o que ele disse antes da prova, a evolução dos pneus, a Ferrari que teve mudanças aerodinâmicas, algumas mudanças na dianteira, aqui na parte da frente do carro. E o Schumacher declarava que as mudanças aerodinâmicas feitas na Ferrari, com a evolução dos pneus, essa soma fez com que o carro realmente melhorasse muito e se aproximasse da McLaren. Fosse diminuída a diferença entre McLaren e Ferrari. Você acrescenta a isso o talento do Schumacher, a confiança que a equipe acaba ganhando, isso tudo faz com que a vitória passe a ser não mais um sonho, mas uma realidade bem possível de ser alcançada. Aqui está dando dobradinha, com o Schumacher em primeiro e o Irvine em segundo. Tem muita corrida ainda para rolar, tem ainda pit stop para acontecer. Você está vendo o Irvine se aproximando aí do Ralf Schumacher, vai também tomar uma volta do Irvine, o Ralf Schumacher, o último colocado. O Schumacher que já está 3 voltas atrás do irmão do Michael Schumacher, vai tomar agora uma volta do Ed Irvine. Tem muita corrida ainda para rolar, são quase 40 voltas ainda para que os pilotos percorram, né? Tem todos os imprevistos de uma prova de automobilismo, tem mais pit stops para se fazer. A força da McLaren que não pode ser esquecida, o momento por que passa a McLaren é um momento muito especial, muito positivo. Mas a Ferrari vem mostrando na pista que o discurso não era apenas um discurso de lorota. Tem muita base, o time está melhorando, a equipe está evoluindo e vai buscando se aproximar da McLaren. Nós estamos chegando à metade da prova, a metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Quer dizer, a segunda metade promete muito, é aquela história, Reginaldo Leme, saber se os pilotos da McLaren vão ter estrutura emocional para aguentar essa aproximação do Schumacher. É bem verdade que o Häkkinen que você vê aí está numa grande fase, 5 poles, 4 vitórias na temporada, está no melhor momento da vida, mas aí precisa ver se o lado emocional vai acompanhar o momento que o piloto e a equipe estão atravessando. É exatamente o lado emocional que mais conta num caso como esse.
você vê o Hakkinen, que se ele tiver tranquilidade, aproveitar a experiência que ele tem na Fórmula 1, ele leva esse campeonato até o final. Por mais ameaça que ele sofra do Schumacher, ele ainda tem um carro McLaren, um chassi que hoje a Ferrari já se aproxima bastante, mas que em termos de motor a Mercedes-Benz ainda dá de 10-0 na Ferrari, e ele pode levar esse campeonato normalmente até o fim, mesmo sofrendo ameaça, porque ele vai lá, ganha uma, a outra ele chega em segundo, chega em terceiro, mas aí que entra o lado emocional. E o Schumacher é um bicampeão mundial, lutando por um tri, é um vencedor de corridas, e o Hakkinen só começou a vencer no final do ano passado, na última corrida do ano passado, e se tornou um vencedor realmente este ano. Quer dizer, um piloto que ainda não conseguiu aquele objetivo máximo da carreira, que é um título mundial. Aí é que pode o Schumacher ter alguma vantagem em relação ao Hakkinen nesse sentido. O Mika Hakkinen, que estreou na Fórmula 1 em 1991, pilotando uma Lotus nos Estados Unidos, já tem 5 vitórias na carreira, conquistou nesse fim de semana sua 6ª pole position. E começa a segunda etapa das paradas do box. Já pararam os 2 carros da Benetton. Parou o Wurz, na volta seguinte o Fisichella. Nós estamos chegando à volta de número 35 do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. E hoje tem muito mais emoção para você conferir. A partir das 11h30 da manhã, o futebol da Copa do Mundo, França e Paraguai. A França, dona da casa, enfrentando o Paraguai, que surpreendeu na última rodada da primeira fase, vencendo a Nigéria. Agora jogo eliminatório, França e Paraguai. E às 4 da tarde, nós vamos conhecer o próximo adversário do Brasil no Mundial, já nas quartas de final. Às 4 da tarde, a Globo mostra Nigéria e Dinamarca. Quem ganhar, pega o Brasil. O Brasil que vem embalado depois dos 4-1 contra a seleção do Chile. Agora é cabeça no lugar, nada de salto alto, trabalho e ficar de olho no próximo adversário, Nigéria e Dinamarca. Às 11 da manhã, França e Paraguai. Às 4 da tarde, Nigéria e Dinamarca. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga, o seu carro merece. Os 2 pilotos que abandonaram o Grande Prêmio, você viu ali novamente, foram o Rossetti e o Rio. Schumacher continua na primeira posição, ele tem 23 segundos e 2 décimos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Ed Irvine. Terceira posição para o Mika Hakkinen, a quarta é do David Coulthard. O Irvine também voltou depois da primeira parada dele, ele voltou com um bom desempenho, ele está conseguindo manter uma diferença de 8,1 em relação ao Mika Hakkinen. O Hakkinen, que tem ali 5,2 à frente do Coulthard, não está conseguindo aquela aproximação. Que pode significar também, de repente, o Mika Hakkinen e a McLaren jogando exatamente com os números do campeonato e não afoitamente para tentar alguma coisa que pode ser mais complicada e pode comprometer toda a prova, Reginaldo. Pode ser isso, como também pode ser a diferença de estratégia de pitstops aí. Vamos ver o que vai acontecer. É bom lembrar que elas correm com diferentes marcas de pneus, né? A McLaren com o Bridgestone Firestone e a Ferrari com os Goodyear. Sobre a estratégia de campeonato, ontem até na entrevista dos pilotos que largam na frente, houve uma polêmica do David Coulthard com o Schumacher. Schumacher disse, agora a Ferrari chegou para valer, alcançamos a McLaren e vamos para ganhar. O Coulthard disse, a partir da Inglaterra tudo vai ser diferente, nos circuitos mais rápidos a McLaren continua com muita vantagem. E o Schumacher respondeu, bom, nós vamos ver na pista, eu estou dizendo que a Ferrari chegou para valer. Aí no duelo verbal, Schumacher está levando vantagem. Kleber. A verdade do Schumacher está sendo maior do que a verdade do Coulthard. Kleber, eu sou mais a opinião do Coulthard aí. E o Schumacher, é claro, está na dele de falar, até porque falando ele também está provocando ali, tentando colocar pressão em cima do Hakkinen e do Coulthard. Mas eu sou mais o Coulthard em relação às pistas velozes que a Fórmula 1 pega daqui para frente, com algumas exceções, é claro, que tem o caso da Hungria, principalmente, que é uma pista de lenta. Mas agora tem uma série de pistas de alta em que a McLaren e principalmente, eu repito, o motor Mercedes-Benz é que vão falar mais alto.
Nós temos na sequência do Campeonato Mundial o Grande Prêmio da Inglaterra, depois o Grande Prêmio da Áustria, o Grande Prêmio da Alemanha. Aí chega a pista travada da Hungria. E não resta dúvida de que o Schumacher está também, além da equipe estar trabalhando, o Schumacher está fazendo um jogo de palavras, um jogo de pressão, dizendo que agora acabou, que agora não tem mais diferença. Evidentemente que não é tão simples assim, não é de 1 ou 2 grandes prêmios para o outro que você tira toda a vantagem que a McLaren vem acumulando desde o início da temporada. Faz parte do jogo do Schumacher, um piloto absolutamente respeitado. Ninguém deve ter dúvida sobre a qualidade, e uma qualidade maior que a dos outros do alemão. E ele usa essa fama, bicampeonato já conquistado, para jogar um pouco de pressão em cima dos ombros dos adversários e deixar aquela minhoquinha na cabeça do Coulthard, do Raikkonen. Pô, será que os caras realmente, os pilotos da Ferrari já chegaram? A Ferrari já chegou. É um estímulo a mais para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Reginaldo levantou a questão sobre as estratégias, né? A Benetton, que corre com o pneu Bridgestone, já fez 2 paradas. O Takagi, que é o companheiro do Ricardo Rossetti, que corre de Goodyear, ele saiu para fazer 3 paradas. Já fez 2. O Schumacher, o Irvine, o Villeneuve, o Frentzen, pilotos da Goodyear, fizeram uma só, como também fez uma só o Mika Hakkinen e o David Coulthard, que corre com o Bridgestone. Você vê, tá uma divisão ali, tem piloto da Goodyear fazendo 2 ou até 3 paradas, tem piloto da Bridgestone como os pilotos da Benetton fazendo 2 paradas, e tem, por exemplo, o Pedro Paulo Diniz, que corre com os pneus Bridgestone, os mesmos pneus da McLaren, que ainda não foi para o box. O Pedro Paulo Diniz optou por apenas uma parada. Bassan. Ricardo Rossetti está por aqui, a corrida terminou para ele. Estava indo bem no fim de semana, né, Ricardo? Agora um problema no carro. Foi bem até a corrida. Na corrida, logo no começo da corrida, comecei a ter um problema de pressão de ar, que controla as válvulas do motor e o câmbio. A marcha mais cedo, cada vez mais cedo, deixei meu companheiro de equipe passar, porque meu carro começou a ficar cada vez pior, até que eu tive que abandonar porque ia quebrar tudo. Esse é o Ricardo Rossetti. Conversando com o repórter Pedro Bassan. Aí eu fiquei pensando aqui, Reginaldo, você acha, por exemplo, que há alguma possibilidade da McLaren, depois de ter feito aquela parada, ter pensado assim, é só essa? Não vejo essa possibilidade não, Kleber, porque foi uma parada, faz muito tempo que eles pararam, não teria a possibilidade, não, nenhuma equipe faz 1/3 de corrida e depois 2/3. Ela dividiria melhor aí os seus pitstops. Nós estamos na volta de número 40. Schumacher em primeiro, Irvine em segundo, Hakkinen em terceiro, Coulthard em quarto, Villeneuve em quinto, Alesi em sexto. Agora no box, enquanto você vê aí o carro da Sauber, a briga do Alesi com o Wurz. Agora no box, o Pedro Paulo Diniz. Na volta de número 40, o Pedro Paulo Diniz faz a sua parada. A corrida tem 72 voltas, o Pedro Paulo para um pouco depois da metade da prova. O Fantástico mostra como o nome de uma das maiores montadoras do país está sendo usado num golpe de consórcio de carros. Hoje no Fantástico. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Rainha, detona os jatos. Rainha, pratique esta marca. Faltam 30 voltas para o final do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. A temperatura aqui em Manicus na casa dos 20 graus. Um domingo de sol. Temperatura da pista, agora com mais de 30 voltas disputadas, subiu para 31 graus. A umidade relativa do ar caiu para 45%. A possibilidade de chuva é praticamente nenhuma. E o Alesi vai aí, segurando sua sexta posição. Tá com o Wurz em sétimo atrás dele.
Alexander Wurz vai tentando se aproximar do Jean Alesi, enquanto o Michael Schumacher acaba de completar a volta de número 42. Completa a 42ª volta. Com o Ed Irvine na segunda posição, o Irvine ainda não passou. Schumacher fez essa volta em 1:19.844, o Irvine passa agora 24.7 depois com 1:19.6. O Mika Häkkinen, o terceiro colocado, fazendo a volta no mesmo tempo praticamente do Schumacher. Os dois 1:19.8. Completam os 6 primeiros, Coulthard, Villeneuve e Jean Alesi. O Barrichello mantém a 10ª posição. O Pedro Paulo Diniz, que foi para o box, fez a sua primeira parada, voltou na 16ª colocação. E apenas 2 carros abandonaram a prova. O Damon Hill e o Ricardo Rossetti. Rossetti que vinha bem, conseguiu uma boa posição no grid. Ele largou em 18º, largou na frente do Takagi, o companheiro dele na Tyrrell. Estava andando ali na 17ª, 16ª posição. Teve um problema no carro, já disse para o Pedro Bassan, e não conseguiu continuar, senão ia provocar um prejuízo muito maior para a equipe. Vem o Ed Irvine para o box. Na primeira parada das equipes, você lembra, o primeiro a fazer o pit stop foi o Schumacher, depois veio o Irvine. Agora invertem-se as coisas na Ferrari. Primeiro o Irvine. Volta de número 43 para o Ed Irvine. Ele volta para a pista. O Irvine tinha uma diferença que estava na casa dos 9 segundos dele para o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, o terceiro colocado, com a chance de pegar a segunda posição agora. Fez a sua segunda parada o Ed Irvine. O Schumacher fez só uma. Também fizeram apenas uma parada nos boxes, o Häkkinen e o Coulthard. Schumacher completa agora a volta de número 44. Vamos ver quem passa em segundo e aqui diferença do Schumacher. Você vai ver daí o Ed Irvine que está atrás, voltou atrás do Ralf Schumacher. Veio dando fritada de pneu, querendo recuperar o tempo que perdeu. Passou o Mika Häkkinen, passa o Mika Häkkinen na segunda posição. 33.7 atrás do Schumacher. Irvine perdeu também o terceiro lugar para o Coulthard. E ele passa na quarta posição. Olha aí, veio para completar a volta, passa o Ed Irvine. Agora ele é o quarto colocado. Schumacher em primeiro e Irvine em segundo. Nesse momento não tem a dobradinha que conseguiu manter praticamente desde o início da prova, durante todo o tempo, a Ferrari. Mas o trabalho da equipe foi o suficiente para deixar o Schumacher com uma boa vantagem em relação ao Häkkinen, uma vantagem de 33 segundos e 7 décimos. Agora a comparação da última volta do Schumacher e do Häkkinen, 18.7 os dois. O Häkkinen foi um pouquinho mais rápido. E vem o Schumacher. Vem o Schumacher para o box. Schumacher com 33.7 à frente do David Coulthard. Faz a sua parada no box. Foi um trabalho rápido. O Schumacher já vai saindo do box. Enquanto o Schumacher sai do box, o Coulthard, o Häkkinen ainda nem chegou. Agora que vem passando o Mika Häkkinen. E o Tuero está fora. Abandona o argentino Esteban Tuero. Ele ocupava a 19ª posição com a Minardi. Schumacher entrou, fez o seu pit stop, saiu do box. E enquanto ele estava já saindo lá do outro lado, é que apontava aqui na chicane para completar a sua volta, para passar na reta
o Mika Häkkinen. Quando o Schumacher completar a volta de número 46, vamos ter a diferença real entre o líder da prova e o segundo colocado. Agora a briga, primeira e segunda colocações, são entre os dois líderes do Mundial. O Häkkinen, que é o primeiro colocado do campeonato, e o Schumacher, que vem atrás com 12 pontos atrás do Mika Häkkinen. Schumacher já fez 2 paradas, Irvine já fez 2 paradas. Passa o Schumacher, completa a volta de número 46. Vamos ver o Coulthard. Se vem para fazer pit stop ou se completa. Coulthard passou direto, Häkkinen passou direto. Häkkinen não parou não e passou com 9.1 atrás do Schumacher. Uma diferença que era de 37 segundos do Schumacher para o segundo colocado, agora é de 9.1. Passaram Häkkinen e Coulthard. Os dois pilotos da McLaren completando mais uma volta. Depois o Ed Irvine e o Villeneuve, que está ali na 5ª posição. O 6º colocado é o Jean Alesi, pouco mais atrás. Vai chegar daqui a pouquinho para completar sua volta o Alesi. Aí de repente pode ter a chance do Mika Häkkinen buscar uma aproximação. A diferença agora fica num ponto que, se a McLaren tiver um bom ritmo de prova, pode conseguir apertar um pouco a vida do Schumacher. Alesi e Verstappen no box. A segunda parada do Alesi e a segunda parada do Verstappen. O Barrichello continua na 10ª posição com apenas uma parada. Schumacher já completa a volta de número 47. E o Mika Häkkinen vai diminuindo a diferença. A diferença era de mais de 9, agora é de 8.9. Cai para 8 segundos e 9 décimos a diferença entre Michael Schumacher e Mika Häkkinen. Completou a volta de número 47 o Schumacher, passaram também Häkkinen e Coulthard. No Domingão do Faustão, uma homenagem ao cantor Leandro, com imagens inéditas, com músicas inéditas da dupla Leandro e Leonardo. Você não pode perder, hoje no Domingão do Faustão, começando mais cedo, 1h30 da tarde. Schumacher, Häkkinen, Coulthard, Irvine, Villeneuve e Wurz são os 6 primeiros agora, depois da parada do Jean Alesi. A 7ª colocação fica com o Harald Frentzen. São 47 voltas completadas, são 72 no Grande Prêmio da França. Eles largaram e logo depois da largada já a interrupção da corrida. E você está vendo aí uma Sauber dando uma fritada legal aqui nos pneus. Aqui do lado esquerdo, o Johnny Herbert fritou pneu e nem assim conseguiu segurar o carro, foi lá na grama. Aí trouxe. E vai caindo a diferença. Caiu 1 segundo nessa volta. Era de 8.9, cai para 7.9. O Schumacher deu a volta de número 48 em 1:20.1, o Häkkinen em 1:19.1. No momento em que Villeneuve e Barrichello fazem pit stop também, a segunda parada de cada um. Resolveu acelerar o Mika Häkkinen, Reginaldo Leme. Sem dúvida ele está no ritmo normal que ele vinha. Agora é bom lembrar que o Schumacher está com o carro super pesado, que saiu do box agora há pouco, e o Häkkinen está com o carro leve. O Häkkinen daqui a pouquinho vai ter que fazer a sua segunda parada, assim também o Coulthard, porque eles realmente já andaram muitas voltas aí com esse tanque e já deve estar no finalzinho. Aí o Jacques Villeneuve, que voltou ocupando a 5ª posição, ele também fez 2 paradas. Olha, a essa altura, uma parada só. Mika Salo e Pedro Paulo Diniz, os 2 pilotos da Arrows,
que saíram para a corrida com essa estratégia de uma parada no box cada um. Os outros dois pilotos que pararam só uma vez, David Coulthard e Mika Häkkinen, os dois pilotos da McLaren. São 4 carros equipados com os pneus Bridgestone. Häkkinen, Coulthard, Pedro Paulo Diniz e o Mika Salo. 49 voltas completadas. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. A McLaren, líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, líder entre os construtores, líder entre os pilotos com o Mika Häkkinen. Ele que vai aí se aproximando do Pedro Paulo Diniz. A diferença do Coulthard por Irvine com 10,7. Conforme o ritmo da prova, a parada do Irvine acabou deixando o piloto da Ferrari na 4ª colocação, com a expectativa de uma nova parada da McLaren. A McLaren, eu repito, parou só uma vez. A McLaren tem, teoricamente, mais uma parada a fazer. Pelo momento em que ela parou ali no primeiro terço da prova, perto da 20ª volta, quando estava todo mundo fazendo o primeiro pit stop. Foi quando entraram Coulthard e entraram Coulthard e Häkkinen, os dois pilotos da McLaren. Agora eles mantêm aí essa 2ª e 3ª posições, que são posições, em teoria, por causa dessa nova parada. Porque o Irvine está na 4ª colocação. Vem o Wurz para sua 3ª parada. Veja aí, o Wurz já está indo para 3º pit stop. Parada rápida do Alexander Wurz. 3 pit stops para Benetton. Se os dois pilotos estiverem com a mesma estratégia, daqui a pouquinho vem o Fisichella também. Eles pararam sempre muito próximos um do outro. Schumacher, Häkkinen e Coulthard, os 3 primeiros, já completaram a volta de número 51. O Schumacher agora conseguiu fazer uma volta melhor do que a volta do Häkkinen. O Schumacher fez a volta número 51 em 1:19.062. O Häkkinen 1:19.183. Uma diferença pequena. A distância, a vantagem do Schumacher para o Häkkinen, 8 segundos e 2 décimos. O Coulthard é que foi um pouco mais lento nessa volta com 1:20.3. Irvine fica ainda 10,4 atrás do Coulthard. O Irvine, 4º colocado, com 10,4 atrás do Coulthard, o 3º. A 5ª posição é de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve que conseguiu, nesta corrida, largando em 5º, sua melhor posição no grid desde o Grande Prêmio da Austrália. Lá na Austrália ele largou em 4º, foi a melhor largada, a melhor posição de largada do Villeneuve. Enquanto o Frentzen vai saindo aí do box. Depois do Grande Prêmio da Austrália, só agora na 8ª prova do ano é que o Villeneuve volta a ficar ali entre os primeiros no grid, conquistando a sua 5ª posição, a 2ª melhor classificação dele em toda a temporada. E essa 5ª posição que ele vai mantendo durante a corrida. Os 6 primeiros, Schumacher, Häkkinen, Coulthard, Irvine, Villeneuve e Frentzen. Um lago de águas quentes, montanhas geladas e muitas lendas. É mais uma etapa da volta ao mundo da família Schurman, hoje no Fantástico. Pedro Paulo Diniz aí na 16ª posição, o Rubens Barrichello na 11ª colocação. O Rubinho conseguiu imprimir um bom ritmo na prova e o Rubinho, que estava em 10º, fez o seu 2º pit stop e só perdeu o lugar para o Johnny Herbert. Conseguiu se manter à frente do Olivier Panis. Está em 11º o Barrichello e o Diniz na 16ª posição.
O outro brasileiro, o Ricardo Rossetti, acabou abandonando com problemas na Tyrrell. Fazia uma boa prova, estava ali em 16º lugar, estava fazendo uma boa corrida o Rossetti. O Mika Häkkinen mantém uma distância, uma diferença, uma vantagem de 7,4 em relação ao David Coulthard. E o Häkkinen outra vez faz a vantagem do Schumacher cair. A vantagem que já foi de 9, depois do pit stop do Schumacher era de 9, caiu para 8, agora está na casa de 7,1. Praticamente 7 segundos a vantagem do Schumacher para o Häkkinen. Aí mais um pit stop da Benetton, agora com o Giancarlo Fisichella. Os dois pilotos com a estratégia de 3 paradas no box. Volta o Fisichella. Wurz e Fisichella com 3 paradas já cumpridas. Isso com 53 voltas, partindo agora para a última etapa, para a última parte da corrida na divisão da equipe Benetton. O Häkkinen consegue fazer a diferença do Schumacher para ele cair para casa dos 7 segundos. O Schumacher vai para completar a volta de número 54. Esse é o David Coulthard, que ocupa a 3ª posição. O Coulthard está 6,8 atrás do Häkkinen. Agora nós temos os dois pilotos da McLaren na 2ª e na 3ª posições, quando o Mika Häkkinen vai para o box. Aí vem o Mika Häkkinen. Retardou o quanto pôde essa sua 2ª parada. E aí vem na volta de número 54, Reginaldo Leme. Ele tinha que fazer essa parada, retardou ao máximo, agora vai sair com o carro com o tanque mais cheio. O que ele vai tentar ainda, se for possível, é um 2º lugar. Vamos ver a diferença, é importante observar, Kleber, você aí em Mayencourt, a diferença agora do Irvine para o Häkkinen, para ver se ele tem chance de tentar pelo menos esse 2º lugar. Antes da parada, o Schumacher tinha 11,1 à frente do Häkkinen, o Häkkinen 2,3 à frente do Coulthard e o Irvine 14,1 atrás do Coulthard, ou seja, o Irvine com quase 17 segundos, com 16 segundos e meio de desvantagem em relação ao Mika Häkkinen. O Schumacher vai completar a volta de número 55, aí eles vão passar. Esse Irvine conseguiu recuperar a 2ª posição que era dele. O Schumacher já completa a volta de número 55. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Seara, linguiça Seara, que maravilha, o sabor dessa Copa. Parou na volta de número 54 o Häkkinen e na volta de número 55 o Coulthard. Os pitstops da McLaren. Aí o abastecimento sendo feito. Acaba perdendo tempo. Parece que deu um problema ali com o engate do combustível. Com problemas para ajeitar ali. O mecânico da McLaren comprometendo o pitstop do Coulthard. Que são essas coisas que são os imprevistos. Quem podia imaginar que a tecnologia fosse emperrar na hora de botar combustível no carro do Coulthard? Fica desesperado ali o mecânico. Agora vai embora o David Coulthard. Perde 37 segundos praticamente e vê absolutamente comprometida a sua corrida. Kleber. Completou a volta de número 55 o Schumacher, Reginaldo, com 1,19,1. O Irvine passa e o Häkkinen fica na 3ª posição. O Häkkinen 1,9 atrás do Irvine. Vai ter briga. Häkkinen e Irvine pela 2ª posição. Pelo menos pela 2ª posição vai brigar o Mika Häkkinen. Isso é importante, Kleber, que haja essa briga pela 2ª posição. Agora o Coulthard está mesmo num dia de azar. O seu primeiro pit stop teve problema, ficou 17 segundos no box. Agora os mecânicos simplesmente não conseguiram abastecer porque deu problema ali no bocal da boca injetora de combustível. Então o que aconteceu? Eles mandaram o Coulthard seguir e ele vai voltar para o box de novo, porque vai ter que colocar gasolina, que ele não conseguiu colocar. Além de perder 36,9, 36 segundos e 9 décimos, vai dar mais uma outra volta aí, enquanto a moçada arruma a injeção ali para a boca, o bocal para injetar a gasolina no carro do David Coulthard.
Schumacher, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, Coulthard e Wurz passam a ser os 6 primeiros. Mudou a ordem do Coulthard. O Schumacher completou a volta de número 56. Schumacher volta a ser o mais rápido da pista. Completou a volta em 1:18.9. E a complicação continua. Não foi. Agora sim. Agora gasolina para o carro do Coulthard. 37 segundos na primeira parada. Quase 15 agora. Olha que prejuízo para o David Coulthard. Schumacher já completou 57 voltas. Na 57ª, 1:19.330. O Michael Schumacher. Aguardar a passagem do Irvine. Passa agora o Irvine. O Irvine passa e o Hakkinen vem absolutamente colado no Ed Irvine. 0,4 no cronômetro. A vantagem de Irvine para Coulthard. Para Hakkinen. Não Coulthard, para Mika Hakkinen. O Coulthard teve problema agora com a gasolina. Mika Hakkinen ocupa a 3ª posição, com menos de meio segundo atrás do Ed Irvine. O Schumacher na frente. O seu fiel escudeiro, o Ed Irvine, que teve uma participação importantíssima até agora na ótima apresentação da equipe Ferrari aqui na França. Schumacher já fica sabendo que o Irvine passa a ser ameaçado pelo Hakkinen. E na matemática passa a ser um grande lucro para a equipe McLaren se ela conseguir fazer o segundo lugar. Soma 6 pontos. O Schumacher está somando 10. A diferença cai de 12 para 8. Ainda com uma boa margem. Vai ficar por menos de uma vitória, por 10 pontos, mas com condição de brigar ainda na matemática, de saber qual a posição passa a ser interessante ou não. E vem aí o Grande Prêmio da Inglaterra, que é casa da McLaren, que é uma pista de alta, onde a McLaren tende a ter um bom desempenho, apesar do Schumacher ter dito aqui a plenos pulmões, sem nenhuma vergonha. Ferrari briga pela vitória na França e briga pela vitória na Inglaterra e embola o campeonato. Vamos ver se a Ferrari tem força mesmo para resistir. É agora um bom momento, um bom exemplo. Ed Irvine em segundo, Mika Hakkinen em terceiro. Hakkinen vem com toda a vontade do mundo para cima do irlandês Ed Irvine. O Irvine que fez uma corrida defendendo o Schumacher, segurando a McLaren. Agora vai precisar mostrar se tem carro, se tem braço, se tem sangue frio para segurar. Porque o Mika Hakkinen vem com tudo, vem sabendo que na conta, na matemática, a segunda colocação é muito importante. Já frita pneu o Irvine, vai retardando a freada. Vai fazendo uma pilotagem defensiva enquanto vem para o ataque o Mika Hakkinen. Faltando 12 voltas para o final do Grande Prêmio da França. As atenções ficam nesse confronto agora, nesse duelo. Irlanda contra Finlândia. Equipe italiana contra equipe inglesa. As duas escuderias que vêm brigando ao longo de toda a temporada pelo campeonato. A McLaren mostrando superioridade, a Ferrari mostrando evolução. A Ferrari de Schumacher ainda querendo botar o piloto alemão na briga pelo título. Vai conseguindo uma vitória hoje. Nesse momento, uma dobradinha que precisa ser defendida com muita força pelo Ed Irvine. Volta de número 59 do Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. David Coulthard faz a volta mais rápida do Grande Prêmio da França, 1:17.523. David Coulthard tem que tirar todo aquele atraso que ele acabou sofrendo com 2 paradas no box. E lá vem o Hakkinen. Nem é um lugar para se tentar uma ultrapassagem, mas ele não quis nem saber, botou o carro do lado do Irvine.
É aquela história de que tô aqui e não tô contente com esse lugar. Kleber. O Coulthard fez a volta mais rápida, o Coulthard que parou para abastecer e trocar pneu, não conseguiu abastecer, teve que dar uma volta e parar de novo. Perdeu quase 50 segundos nessas duas operações. Reginaldo Leme. Esse é exatamente aquele momento em que o piloto corre o risco. O piloto tipo o Hakkinen, que, como eu disse, ele vem ganhando, tem tudo para ser campeão, mas ainda não é campeão e ainda não conseguiu realizar o seu grande sonho, é o momento em que ele corre o risco de cometer um erro, de escolher um lugar errado para a ultrapassagem. Por quê? Porque ele tem muito mais carro que o Irvine, só que o Irvine está fazendo aí o que ele mais sabe fazer na vida, que é proteger a posição do Schumacher. E é bom tomar cuidado com o Irvine. O Irvine é capaz de tudo, de qualquer coisa, para proteger a posição do Schumacher. Mika Hakkinen vai para cima do Irvine. Quer mostrar que ele também topa qualquer parada para ganhar essa segunda posição. São 10 voltas para o final do Grande Prêmio da França. 10 voltas que prometem ser de arrepiar com essa luta do Mika Hakkinen para conquistar a segunda posição. Se ele for o quarto colocado, ele soma 4 pontos. A diferença vai cair então de 12 para 6 pontos. A diferença do Hakkinen para o Schumacher no campeonato. O que significa que um segundo lugar do Schumacher na Inglaterra, se o Mika Hakkinen eventualmente não ganhar ou nem pontuar, passa a ser o suficiente. A segunda colocação para o Schumacher empatar na classificação geral do campeonato. Lá vai o Hakkinen, embutindo sua McLaren para cima da Ferrari. Os pontos de ultrapassagem aqui no Grande Prêmio da França, no circuito de Mayecourt, não são muitos. Há quem considere que na curva da Adelaide, que é na metade do circuito, depois que eles completam a volta, eles saem para mais uma volta, eles vêm em circuito em trecho de alta velocidade e vão acelerando até chegar numa curva que é bem de lenta, que é a Adelaide, ali na metade da pista. E naquela freada pode ser a hora. Tem retardatário, tem um carro ali da Stewart na frente do Irvine. Eles vão para completar mais uma volta. O Schumacher completou a volta de número 62 em 1:20.2. O Irvine conseguiu a ultrapassagem no fim da reta. Foi mais abusado, foi mais decidido e botou o Verstappen entre ele e o Mika Hakkinen. Agora o Mika Hakkinen pega um trecho que fica mais complicado, ele não pode negociar muito. Não pode perder tempo, porque acaba perdendo aquele contato mais imediato com o Irvine. O Verstappen facilita as coisas. Viu como mergulhou, veio com tudo, deixou dar uma escorregada ao Mika Hakkinen e vai voltar a perseguição para cima do Ed Irvine. A diferença no cronômetro, 0,4. 4 décimos de segundo que eles vêm segurando há umas 3, 4, 5 voltas. Sempre registrando ali, 0,4. E eles vão andando praticamente igual. O Ed Irvine 1,19.7. O Hakkinen 1,19.7. A diferença ali nos centésimos. 78 o Irvine, 73 o Mika Hakkinen. Mais uma volta completada. O Schumacher passou. O Schumacher está com uma vantagem de 29,7 para o segundo colocado, que é o Ed Irvine. O Irvine está fazendo uma pilotagem, uma condução defensiva agora. É a chance do Schumacher conseguir ir mais à frente. Aí o Takagi, explode o motor do Takagi. Ele já teve problemas no treino de ontem. Acabou não treinando. Enquanto isso está rodando ali a Benetton. É exatamente na chicane que traz aqui para a reta dos boxes. Kleber. Reginaldo Leme. Atenção para esse momento delicado que o Takagi deixou o óleo ali, o Fisichella rodou e o Hakkinen e o Irvine vão passar por aquele ponto agora. Um já passou direto agora. Você está vendo aí de novo a explosão. Ficou o óleo na pista no momento em que eles vêm descendo e vem rápido. E todo mundo está entrando na chicane, está entrando balançando.
O Coulthard volta para o box. E continua difícil ali. O Coulthard estava com uma corrida tão boa, você foi botar combustível, porque não conseguiu botar o necessário. Enquanto o Coulthard está saindo do box, o Irvine e o Hakkinen passaram ali pela chicane. Eles completam mais uma volta. É um carro só. Passa o Irvine, passa o Hakkinen. Escaparam ali do óleo do Takagi na boa. Daqui a pouco, às 11h30 da manhã, as emoções da Copa do Mundo. França e Paraguai jogam. Os donos da casa contra os surpreendentes paraguaios do Carpegiani. Olha o Hakkinen, botou do lado, não conseguiu fazer a curva. Na frente do Ed Irvine. A diferença está em 0,2. Se mostra impaciente o Mika Hakkinen. Tira do lado. Mostra sua McLaren no retrovisor do Ed Irvine. Já está sem muito tempo para ter paciência o Mika Hakkinen. A corrida vai se aproximando do seu final. O Irvine se segura. O Hakkinen vem para cima. E eles fazem o final da corrida se tornar mais emocionante. A briga desesperada do Mika Hakkinen para conseguir sua posição. O Hakkinen, você viu agora a imagem da Aérea finlandesa com quem o Hakkinen se casou depois do Grande Prêmio do Canadá. Acabou a corrida do Canadá, o Hakkinen se casou. E chegou a brincar que ficou mais rápido depois do casamento. Aí seria uma grande corrida, uma ultrapassagem em cima do Irvine, vai dar uma sensação de dever cumprido, até uma sensação de um pouco de vitória para o Mika Hakkinen comemorar esse período aí que ainda é um período de lua de mel. Schumacher, Irvine, Hakkinen, Villeneuve, Wurz, Alesi são os 6 primeiros. Mais uma vez tenta aí a aproximação o Mika Hakkinen. Vai se defendendo com muita competência o Ed Irvine. E sem fazer nenhuma bobagem na pista, Reginaldo Leme. Sem ficar fechando porta, indo pra lá, pra cá, na boa, de modo limpo. É o que ele sabe fazer, né, Kleber? E as voltas vão passando, o Hakkinen vai ficando desesperado e aí corre um risco cada vez maior de cometer erro. Daqui a pouco, às 11h30, tem França e Paraguai, Copa do Mundo de 98, ao vivo. E às 4 da tarde, nós vamos conhecer o adversário do Brasil nas quartas de final. Jogam Nigéria e Dinamarca. Quem vencer, pega o Brasil. Já nas quartas de final da Copa do Mundo. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gasolina F1 Master Ipiranga. O seu carro merece. Michael Schumacher, Ed Irvine e Mika Hakkinen, os 3 primeiros, completaram já 66 voltas. O Irvine consegue agora um pouco de sossego. Só um pouquinho, né? 0,6 a vantagem. Já foi de 0,4, caiu para 0,2. O Hakkinen já fez a manobra para tentar a ultrapassagem. Já botou do lado em curva onde não era para botar. Já se aproximou no lugar correto de se aproximar. São todas as tentativas do finlandês Mika Hakkinen para levar a McLaren à segunda posição. Por enquanto está dando dobradinha da Ferrari. Com o Schumacher em primeiro, o Irvine em segundo. O Schumacher está tranquilo, completa agora a volta de número 67. Vai nesse duelo aí, como se você estivesse pilotando a Ferrari do Irvine. Na chicane. E vem pra reta, marcha pra cima. O Irvine traz um pouco mais para perto sua McLaren para a Ferrari do Irvine. Faltando 4 voltas para o final do Grande Prêmio da França. Schumacher está em primeiro, o Irvine em segundo, o Hakkinen em terceiro. Com todos aqueles problemas que teve para abastecer o seu carro, o Coulthard caiu para a 8ª posição. O 4º colocado é Jacques Villeneuve. Vai fazendo uma boa prova com a Williams, vai levando a Williams para a 4ª colocação o Villeneuve. Em 5º está o Alexander Wurz. Em 6º, o Jean Alesi. O Barrichello
mantém a 11ª posição. O Pedro Paulo Diniz é o 15º. Takagi, Trulli, Tuero, Rio e Rossetti abandonaram o Grande Prêmio da França. 5 abandonos. Lá vai o Irvine, indo para a zebra. Uma tirada de pé, faz a chicane, curva direita e completa a volta de número 68. Procurando frear um pouco mais tarde para evitar a chegada do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen está mostrando que tem fôlego ainda para ir para cima. A corrida vai chegando ao seu final. E o Irvine vai fazendo uma prova realmente espetacular. Eles passaram ali por um carro que vai bem lento na pista. A 3ª posição de Mika Häkkinen está dando a ele 4 pontos no campeonato. Ele tem 46, vai chegar a 50 pontos. O Schumacher, se mantiver essa sua primeira posição, vai conquistar 10 pontos ganhos, vai para 44. Vai ficar 50 a 44. E aí vem o Grande Prêmio da Inglaterra. E a Ferrari está botando lenha na fogueira do campeonato, Reginaldo Leme. Sem dúvida, isso é o que a Ferrari pretende, isso é o que Schumacher vinha ameaçando fazer, mesmo quando não tinha condição. E imagine agora que parece que ele já tem uma condição muito melhor. E o Irvine, que fez 4 pódios já esse ano, as 4 vezes em 3º lugar, agora luta por esse segundo. Realmente o Irvine faz uma boa temporada. O Häkkinen segurou as 2 McLarens, o Häkkinen sempre atrás dele, e o Ed Irvine não deixando o Häkkinen passar. Enquanto isso o Schumacher se mandava, o Schumacher fazia sua corrida com liberdade. Schumacher conseguiu a distância que vai lhe garantindo a vitória aqui na França. E o Irvine continua até a última volta, com o Häkkinen atrás dele. 2 pilotos ali, mais ou menos da mesma época. O Häkkinen chegou em 91 na Fórmula 1, o Irvine em 93. Tem a mesma experiência, o Irvine ainda sonhando com uma vitória na Fórmula 1. O Häkkinen com um ano que pode ser o ano do primeiro título mundial dele. E lá na frente o Schumacher. O alemão Schumacher, que estreou no mesmo ano que o Mika Häkkinen em 91, chega hoje ao seu Grande Prêmio de número 110 para conquistar mais uma vitória na sua carreira brilhante. É a 30ª vitória que vai conquistando o Michael Schumacher. Bicampeão do mundo em 94 e em 95. Vem trazendo a Ferrari para a briga efetiva do campeonato. Faz pela última vez a chicane. Curva à direita. E vai vibrar muito Michael Schumacher. Passa perto do muro onde está a equipe Ferrari. Faz festa para sua vitória de número 30 na Fórmula 1. No Grande Prêmio da França, que tem a Ferrari como a maior vencedora numa corrida que acontece desde 1950. E aí quase que os dois acabam se desentendendo ali, o Irvine e o Häkkinen depois da prova. A Ferrari faz festa. A Ferrari conquista aqui na França a sua vitória de número 10. Num Grande Prêmio que desde 1991 é disputado aqui em Magny-Cours. E aqui em Magny-Cours, o Schumacher é o maior vencedor. Com essa vitória, ele já tem 4 conquistas aqui. Atrás dele só o Mansell com 2 vitórias. Ganhou em 94, em 95, em 97 e repete em 1998. Michael Schumacher fazendo mais 10 pontos no campeonato, indo para 44. Schumacher em primeiro, Irvine em segundo. Dobradinha da Ferrari. As equipes italianas que ficaram todas aqui, equipes e jornalistas ligados no Itália e Noruega, que a Itália ganhou por 1-0. 1-0 para eles, foi goleada, estava muito bom. Hoje a festa se completa com uma dobradinha da Ferrari. Schumacher cumpriu o que prometeu.
A promessa era de brigar pela vitória aqui na França. E ele cumpre. Ganha o Grande Prêmio da França, Michael Schumacher. Em segundo, Ed Irvine. Em terceiro, Mika Häkkinen. Em quarto, Jacques Villeneuve. Em quinto, Alexander Wurz. E em sexto, David Coulthard. Ainda conseguiu se recuperar o Coulthard e marcar um ponto para a equipe McLaren. Rubens Barrichello chegou na 10ª posição. Pedro Paulo Diniz termina a corrida em 14º. Os dois brasileiros foram até o fim. E não foi o caso do Alesi aí, que ficou no meio do caminho. E o Ricardo Rossetti acabou abandonando. Aí a festa Ferrari, a festa de Schumacher e Irvine. Daqui a pouquinho tem a festa no pódio. E pode esperar, vai ter salto, vai ter vibração. Schumacher vai comemorar como se fizesse um gol. Já já, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Você ligado na Globo, estamos de volta aqui em Magny-Cours, na França, depois da vitória de Michael Schumacher no Grande Prêmio da França, com Irvine em segundo, Häkkinen em terceiro, Villeneuve em quarto, Wurz em quinto, Coulthard em sexto. Häkkinen soma agora 50 pontos, Schumacher 44, Coulthard 30, Irvine 25. Cai para 6 pontos apenas a vantagem de Mika Häkkinen. Nos construtores, 80 pontos a McLaren, 69 a Ferrari. Numa belíssima corrida da Ferrari, de Ed Irvine. Um bom Grande Prêmio da França, Reginaldo Leme. Sem dúvida nenhuma. Schumacher, Irvine, Häkkinen, Villeneuve, Wurz e Coulthard, os 6 primeiros colocados. Barrichello, 10º, Diniz, o 14º. Para a Ferrari, a vitória era um sonho anunciado. A dobradinha é uma realidade inesperada. E Irvine ajuda a botar Schumacher de novo na briga pelo título, pelo menos nessa altura do campeonato, aí metade da temporada, porque a diferença cai para 6 pontos. Mas temos aí pela frente muita coisa ainda, tem pistas velozes, tem pistas lentas, e sem dúvida a Fórmula 1, isso é que é importante, promete muita briga ainda. E o Grande Prêmio da Inglaterra que vem por aí daqui a 2 semanas, é um grande prêmio mais para a McLaren do que para a Ferrari, Reginaldo? Ou essa evolução que apresenta a Ferrari vem para a briga? Pistas como Silverstone, como Hockenheim, como Spa-Francorchamps, as pistas que tem pela frente aí, com algumas exceções, elas são mais para a McLaren, sem dúvida nenhuma. Mas a Ferrari vê a cara do Jean Todt, vê a satisfação de conseguir uma dobradinha aí numa pista como essa. E você sabe que a Ferrari vai para a reação. O ano passado já foi assim, quando a Williams dominava o Schumacher, a Ferrari e Schumacher conseguiram chegar até a final, até a corrida final disputando o título. E olha, o que ela conseguiu hoje é fantástico. Seus 16 pontos a deixam com 69 no campeonato, contra 85 da McLaren, que era o grande bicho-papão, ainda continua sendo, é claro, desde o início da temporada. Em primeiro, Schumacher. Em segundo, Irvine. Em terceiro, Häkkinen. É a festa da Ferrari de Schumacher no Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Daqui a 15 dias tem o Grande Prêmio da Inglaterra. Agora, na sequência, o Esporte Espetacular. Às 11h30 tem Copa